Se você pudesse descobrir todos os segredos por trás das casas aqui do Eusébio, por que a localização fica no lugar que fica, por que as casas mais baratas são sempre as mais distantes, qual a diferença dessas casas em relação às casas que são melhor localizadas, como funciona a questão do preço, por que as casas do Eusébio têm aumentado tanto de preço nesses últimos meses, o que tem acontecido por trás das construtoras, quais os grandes segredos. Então, para você que quer descobrir a verdadeira caixa preta aqui relacionada às casas do Eusébio com relação à localização, valores, construção, como tudo isso funciona, fica comigo nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai adorar. Então vamos lá, gente. Seu Jorge aqui com vocês mais uma vez e hoje vindo revelar todos os segredos que pelo menos eu sei e que eu quero passar para vocês, para você que pretende comprar a sua casa aqui no Eusébio ainda esse ano. E a gente vai começar falando, gente, de um tema que é muito bacana, que é a questão da localização. Que eu mais escuto, sem sombra de dúvida, dos meus clientes que procuram casas aqui no Eusébio é: Jorge, por que as casas mais baratas são sempre mais distantes? E por que as melhores casas com relação à localização, pelo menos, elas são sempre muito mais caras, é desproporcional os valores? Como tudo isso funciona? Então fica aqui que a gente vai entender isso agora. Vamos lá. Turma, o primeiro ponto é o seguinte: para que a gente consiga ter uma casa disponível para vender para você, a primeira coisa que você precisa entender é que essa casa, ela é construída aonde? Ela é construída em cima de um terreno. E aí é um dos grandes segredos aqui do Eusébio. O que acontece? O construtor, quando ele vai construir uma casa, a primeira coisa que ele se preocupa, claro, é em conseguir ter um bom terreno para poder construir essa casa e vender para vocês através de nós corretores. Só que, qual é o detalhe? Nem sempre esse bom terreno é bom para você. Às vezes esse bom terreno vai ser bom para o construtor. Como assim, Jorge? Em que sentido? O preço. O ponto principal para você construir qualquer negócio, seja dentro do setor imobiliário ou em qualquer outro negócio, é você ter lucro. Claro que você tem que ter lucro, porque senão esse negócio não faz sentido nenhum. Então, no caso das casas, o construtor ele sempre procura um terreno que ele consiga atender no que diz respeito a lucro no final desse processo, para quando essa casa for realmente entregue, que ele consiga ter lucro no final desse processo. Então, quando ele busca esse terreno, o principal ponto é saber quanto vai me custar esse terreno e depois de eu construir essa casa, quanto vai sobrar para a construtora. Quanto de lucro vai ter. E esse é o principal ponto. As casas mais baratas, na maioria absoluta das vezes, ela precisa ser construída num terreno barato. Porque nesse terreno barato é onde o construtor vai conseguir ter a margem de lucro dele atendida e que ele consiga te entregar uma boa casa. Não adianta ele fazer uma casa barata que seja uma porcaria, porque você não vai comprar. E se você comprar, logo, logo essa casa vai mostrar que ela não é tão boa e, consequentemente, você vai espalhar isso para Deus e o mundo e essa construtora não vai conseguir mais vender, correto? Então, quando ele procura esse terreno, ele tem que ter um preço muito bom, muito competitivo, para conseguir, depois de fazer essa casa, te entregar uma casa com excelente qualidade e ainda assim barata, por conta do preço do terreno. Só que esse terreno, 99,9% das vezes, onde é que ele vai estar? Esse terreno vai estar do lado da CE 040, pertinho aqui da Washington Soares, não é isso, Jorge? Ele vai estar do lado das principais escolas, ele vai estar perto dos supermercados, do shopping center, das farmácias. Com certeza, né? Claro que não, gente. É claro que não. Esse terreno, para que ele consiga ter um tamanho bacana, para que o construtor consiga fazer algumas casas, e nessas casas ele consiga ter um lucro e ainda conseguir te entregar uma boa casa, é claro que esse terreno ele vai ter que ser um pouco mais distante dos principais acessos aqui do Eusébio, dos principais acessos de Fortaleza, por exemplo. Então, essa casa mais barata, com certeza ela é mais barata porque o terreno é mais barato. Ah, Jorge, mas é muito desproporcional os valores. Gente, o que acontece? Como funciona? Quanto mais casas os construtores fazem, quanto mais rápido essas casas são vendidas, maior o preço vai ficando. Isso é normal, isso já acontece há muitos e muitos anos, não só no setor imobiliário, mas todo produto ou serviço que as pessoas costumam comprar
rápido demais, claro que esse produto vai ficando cada vez mais caro, esse serviço vai ficando cada vez mais caro. Beleza? Então vamos lá. Hoje no Eusébio você vai ter casas aí a partir de 270 mil, 280 mil. Jorge, onde estão essas casas? A 7, 8 minutos do centro do Eusébio e a 7, 8 minutos do acesso principal aqui da CE 040, da Washington Soares. Ah, Jorge, mas eu queria uma casa melhor localizada. Nem precisa ser tão grande. Não precisa ter 3, 4, 5 quartos, não. Uma casa com 2 quartos mesmo já me atende, contanto que ela seja bem localizada. Aí nós entramos no próximo grande segredo. O que acontece? A casa, para ser bem localizada, ela tem que ter um terreno bem localizado, correto? Isso você já entendeu. Só que esse terreno bem localizado, ele vai ser o dobro ou o triplo do preço daquele outro terreno, daquela casa mais barata que nós estávamos falando há pouco tempo. Então, se o construtor fizer essa casa igualzinha àquela casa de 280 que ele fez naquele outro terreno, e trouxer essa casa para esse novo terreno melhor localizado, o que vai acontecer? Você compraria fácil. Essa casa venderia como água. Só que esse terreno do lado aqui do centro do Eusébio, ou esse terreno muito perto do acesso da Washington Soares, da CE 040, esse terreno ele não é tão vasto, ele não tem tantas opções disponíveis como o outro terreno que fica mais longe. Esse terreno que tem melhor acesso, ele é um terreno mais raro, ele é um terreno mais difícil e é um terreno mais caro. Isso é claro, é óbvio. Mas mesmo sendo um terreno mais caro, ainda assim ele se torna mais raro. E esse é o grande problema. Porque mesmo que fosse caro, mas se tivesse muito, aí era tranquilo. Mas não, além dele ser mais raro, ele é mais caro. Então são dois critérios juntos, raro e caro. Com isso, sabendo disso, o que o construtor faz? Ele para e pensa, espera aí, se eu fizer uma casa aqui, todo mundo vai querer comprar. Se eu fizer essa casa muito barata, aí é que todo mundo vai querer comprar mesmo. Mas se eu fizer ela muito cara e ela for igual àquela outra baratinha que fica lá longe, eu não sei se eu vou conseguir vender. Então, o que o construtor faz? É aí onde entra o segundo grande segredo. O construtor, ele pega aquele terreno que é bom, que é mais caro, que é um terreno mais difícil, mais raro, e ele vai construir aqui, em cima desse terreno, uma casa muito melhor do que aquela, que fica mais longe. Para quê? Para justificar o preço que ele vai te cobrar. Então, o que acontece? Vamos dar um exemplo na prática. Hoje nós temos casas a partir de 270, 280 mil em bairros mais distantes, em bairros como Timbu, bairros como Olho d'Água, bairros mais distantes. E nós vamos ter casas próximo aqui do Shopping Eusébio, próximo da CE 040, próximo aqui da CE 010, próximo a Maestro Lisboa, que fica pertinho aqui do Beach Park. Coisas que são muito conhecidas, melhor localizadas e que tem uma demanda que todo mundo quer aquela casa naquele lugar. Só que, para justificar a escolha desse terreno mais raro e mais cara, o construtor faz uma casa muito melhor do que aquela outra. Com relação a tamanho, as casas deixam de ter 60, 70 metros e passam a ter 100 metros quadrados, 105 metros quadrados, 120 metros quadrados. Algumas delas, 140, 150 metros quadrados de área construída, ou seja, de casa mesmo. Olha a diferença. Sair de 60, 70 para 150 metros. Ou seja, praticamente o dobro. Além de ser melhor localizada, a casa é muito melhor. Além disso, além do tamanho, os acabamentos mudam completamente. Você vai sair de um porcelanato de 70 por 70 e vai para um porcelanato de 1 metro, de 94 por 94. Você vai de uma casa onde tem porcelanatos apenas nas áreas comuns e vai para porcelanatos em todos os ambientes. Inclusive na parede da cozinha, nas áreas molhadas, que a gente chama, na varanda, nos banheiros. Você sai de granito e passa para pedras mais nobres, como pedras de mármore. Então, gente, a diferença é gritante, é visível. Ah, Jorge, mas não precisa, eu quero uma casa simples. Esse é o problema. As casas bem localizadas, elas não vão ser simples, porque elas precisam justificar o valor de investimento, que agora já não é mais
esse valor de 280 mil. Agora já são casas a partir de 450, com a média de valores a partir de 500 mil reais aqui no Eusébio. E sabendo disso, sabendo que as pessoas realmente buscam localização, mesmo que fossem em casas mais simples, mas sabendo que elas não existem, os construtores fazem o quê? Começam a agregar mais valor ainda. Começam a colocar valores ainda maiores. Deixa eu só acender a luz aqui, gente, que desligou. Começam a agregar mais valor, começam a colocar valores ainda maiores, tá? Para poder justificar esses investimentos. Como assim, Jorge? O que ele pode fazer além de colocar uma casa já de 150 metros quadrados, além de colocar uma casa melhor localizada, o que ele ainda pode fazer? É muito simples. Ele pode colocar essas casas dentro de uma rua privativa, como se fosse um condomínio fechado, onde você vai ter mais segurança, mais estrutura, mais infraestrutura, onde você vai ter paisagismo, onde você vai ter câmeras integradas, onde você vai ter reconhecimento facial na entrada de pedestre, controle de acesso de todas as pessoas que estiverem dentro do seu residencial. Você vai ter tudo isso. E sem perder a privacidade, porque dentro dos novos condomínios, que são as chamadas ruas privativas, você continua tendo o seu muro, você continua tendo o seu portão de pedestre, você continua tendo o seu portão de garagem, individual para cada casa. Ao contrário dos condomínios tradicionais, que não pode ter muro na frente das casas. Então, com base nesse agregar de valor, ele consegue elevar ainda mais o valor das casas. Hoje nós temos casas em ruas privativas aqui no Eusébio a partir de 450 mil reais. E nós temos algumas que chegam a 850 mil reais. E eu não estou falando de condomínios fechados como Azul, como Cidade Alfa, não. Eu estou falando de condomínios pequenos, de condomínios com 50 casas, com 40 casas, condomínios mais compactos, condomínios com lotes padrões de 6 metros, 6,5 por 30. Não estou falando de nada estilo Cidade Alfa, não. Mas mesmo sabendo disso, eles conseguem precificar essas casas num valor que já vai de 450 a 850 mil, dependendo do residencial, dependendo da rua privativa que você escolher, dependendo da localização que você escolher, porque agora eles saíram de uma casa simplória, de 270, 280 mil, que ficam lá longe, a 7, 8 minutos do centro do Eusébio, para uma casa que, além de ter um tamanho maior, um acabamento melhor, eles agora conseguem agregar o valor da estrutura, da infraestrutura, da segurança, da privacidade, que é o que te proporciona através da rua privativa. Então, qual é o grande segredo quando você vai comprar uma casa no Eusébio? É você entender que quanto melhor localizada, cada minuto a mais de distância em relação ao acesso, principalmente da CE 040 ou do centro do Eusébio, mas principalmente da CE 040. 90% dos clientes que hoje estão comprando casas no Eusébio, que talvez seja o seu caso, esses clientes moram em Fortaleza. Eles estão migrando a residência para o Eusébio. Mas em 90% das vezes, o trabalho ainda não migrou para o Eusébio. Continua em Fortaleza. Então, o principal acesso, a principal procura é em relação ao Washington Soares, é em relação à CE 040. Então, com base nisso, é importante que você entenda que cada minuto a mais em relação à distância da casa que você está escolhendo para a CE 040, para o Washington Soares, aumenta em torno de 30 a 40 mil reais no valor do seu investimento. Agora, é claro, quanto mais próximo, mais aquela regra funciona que eu te expliquei agora há pouco, de agregar valor. Porque quando vai ficando mais perto, o terreno ele é mais raro e ele é mais caro, então a casa que vai ser construída não vai ser uma casa simples, ela vai ser uma casa maior, melhor, com acabamento diferenciado e, na maioria das vezes, a partir de agora, no Eusébio vai ser cada vez mais comum você ter essa casa dentro de um residencial que nós chamamos aqui de rua privativa, com portaria eletrônica, com reconhecimento facial, câmeras integradas, paisagismo e etc. Para quê? Para agregar cada vez mais valor e fazer com que você tenha uma precificação mais alta, mas que esse preço também seja mais justo. Para que você compre sem se preocupar, sem reclamar, sem realmente dizer se vale ou se não vale. De fato, essa casa vai valer o valor que está sendo cobrado pela construtora. Deu para entender, gente? Então, hoje eu vim revelar para você aqui os segredos.
Quais são os segredos? O principal ponto, localização no Eusébio. Quando você compra uma casa aqui no Eusébio, normalmente eu costumo brincar que você está comprando a localização, você está comprando o terreno e está levando a casa de brinde. Normalmente é isso que vai acontecer. Você vai comprar a localização e vai levar a casa de brinde. Esse é o primeiro ponto que você precisa entender. Segundo ponto, o tamanho. Normalmente, casas que são melhor localizadas, elas não vão ser pequenas, não vão ser compactas, elas vão ser casas maiores, a partir de 100 metros quadrados, para justificar. Além do tamanho, você vai ter um agregar de valor, que é colocar essa casa, que agora é maior e é mais bem acabada, dentro de um residencial de rua privativa, para te dar mais estrutura, infraestrutura e segurança, qualidade de vida. Isso vai subindo o preço. Então, se você me disser assim, Jorge, qual é a melhor oportunidade hoje? Quais são as melhores casas que a gente pode comprar aqui no Eusébio? Você tem alguma para sugerir? Nós vamos ter várias, mas cada situação vai ser de acordo com você, cliente. Eu vou ter clientes que preferem localização, eu vou ter clientes que preferem um equilíbrio entre localização e preço, eu vou ter clientes que só querem saber do preço. Eu vou ter várias possibilidades. Mas a principal delas, e a não menos importante, é a forma de pagamento. E é nesse ponto que eu quero revelar para você o principal segredo de como conseguir comprar uma casa excelente aqui no Eusébio, tendo o melhor custo-benefício possível. Essa, de fato, é a grande caixa preta atualmente aqui no Eusébio. Para você que quer migrar para o Eusébio, que quer realmente ter a qualidade de vida que essa cidade proporciona, uma cidade com aproximadamente 100 mil habitantes, nós estamos chegando aí a 100 mil habitantes, uma cidade que foi premiada nacionalmente com relação à segurança e infraestrutura, uma cidade onde o transporte público urbano ele é gratuito para quem mora no Eusébio. Uma cidade onde o policiamento armado, de fato, é realmente... não é que ele funcione ou não funciona, não vou falar isso. Mas é um policiamento que ele tem muito mais frequência em passar pelas ruas. Você vê com muita frequência os carros passando da polícia próximo dos pontos da cidade, porque é uma cidade menor, é uma cidade mais fácil de controlar. É importante que vocês entendam que não tem como comparar o Eusébio com Fortaleza. Nós estamos saindo de uma cidade como Eusébio, por exemplo, de 100 mil habitantes, para uma cidade como Fortaleza, que é uma das maiores capitais do Brasil, com mais de 3,5 milhões de habitantes. Então, são situações completamente diferentes. Então, muita gente tem migrado para cá por conta disso. As escolas, né, que estão vindo aqui para o Eusébio, nós temos hoje as principais escolas aqui. Nós já temos aqui Farias Brito, logo no começo ali da CE 040, quando, na divisa de Fortaleza com o Eusébio. Nós temos o Antares aqui por trás do Posto Lua, que é um dos postos de gasolina mais conhecidos aqui do Eusébio. Nós vamos ter Ágape, super bem localizado, pertinho da CE 040, próximo da Avenida Santa Cecília. Nós vamos ter o 7 de setembro, mais próximo do centro. Nós vamos ter o Santa Cecília, propriamente, que está inaugurando esse ano aqui suas atividades. Então, gente, as principais escolas estão aqui já também. Nós temos 2 shoppings que atendem totalmente o seu critério, as suas necessidades de consumo. Nós temos pet shops, restaurantes fantásticos, barbearias, salões de beleza incríveis. Então, tudo isso já está aqui no Eusébio. Então, claro que isso agrega muito valor. Então, qual é a grande cereja do bolo para você conseguir comprar uma casa incrível aqui no Eusébio, na minha opinião? Tempo. E aí você presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Não é tempo procurando, não é tempo pesquisando a melhor casa, porque quanto mais tempo você perde procurando e pesquisando, mais caro você vai pagar por essa casa. É tempo no sentido de ter tempo para comprar uma boa casa, mas comprando ela agora. Jorge, agora você me confundiu todo, não estou mais entendendo nada. Fica tranquilo, você vai entender agora. As casas no Eusébio hoje, devido à grande imigração de pessoas que vieram para cá, 90% do mercado imobiliário do Eusébio hoje já não consegue entregar a casa pronta de imediato. 90% das casas do Eusébio hoje elas estão na planta com entrega programada. Como assim, Jorge, com entrega programada? 90% das casas do Eusébio hoje elas vão estar na planta com entrega programada para 6 meses, 1 ano, 18 meses, 2 anos e algumas com possibilidade de entrega para 2 anos e meio, ou seja, para receber em 2026. Mas a média são casas que vão ser entregues, na média, de dezembro de 24 até dezembro de 25. Na média é essa. Nós vamos ter algumas com entregas um pouquinho antes de dezembro de 24, agora para o meio do ano, e nós vamos ter algumas possibilidades também já com entrega programada para 2026. Então, qual é o segredo? O
O segredo é você entender que quanto mais rápido você comprar essa casa e quanto mais longe for o prazo de recebimento, mais confortável vai ser para você o pagamento e melhor será a sua casa. Jorge, me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo prático. Nós temos uma casa incrível, belíssima, de uma das principais construtoras aqui do Eusébio. É uma casa que ela tem duas possibilidades. Ela pode, no preço atual, do dia que eu estou gravando esse vídeo, ela pode custar 329 mil se ela for no residencial normal, ou seja, naquela rua externa, a chamada casa solta, que fica na rua solta. Óbvio que ela não está sozinha ali, são centenas de casas junto com ela, mas não tem portaria, é uma rua normal. No momento que eu estou gravando esse vídeo, essa casa está por 329 mil. Uma casa com 90 metros quadrados, acabamento belíssimo, uma casa teoricamente popular, mas com acabamento muito acima da média. Uma casa realmente muito boa. E essa mesma casa, se for dentro da rua privativa, com portaria, câmera e etc., tudo que eu já expliquei para você, ela, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está por 369 mil reais. Tá? Recebimento dessa casa. Nós vamos ter possibilidades de entrega a partir de dezembro de 2024 até dezembro de 2026. Então, se você compra uma casa como essa, por exemplo, de 329 mil, para receber agora, em dezembro de 2024, você teria que dar de entrada aproximadamente 40 mil no ato da compra de imediato, e você teria que dar mais 40 mil aproximadamente até dezembro de 2024. Ou seja, até o final do ano, você vai ter que dar em torno de 80 mil de entrada, que seria 40 agora e 40 parcelado, e mais as parcelinhas aí que vão ao longo do processo de construção. Você vai gastar em torno de 90 a 100 mil reais até receber essa casa em dezembro de 2024. Uma casa de 329 mil. E eu tenho outra casa, que é a nossa cereja do bolo aqui do Eusébio, na minha opinião, que é também de uma grande construtora aqui, parceira nossa, que nós trabalhamos há muito tempo já com eles. E essa casa, ela custa 729 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo. O que acontece? Se você fosse comprar aquela outra casa de 90 metros quadrados, um acabamento regular, bacana, você estaria pagando, no prazo aí aproximadamente de um ano, para receber essa casa, em torno de 90 mil reais. 40 mil no ato da compra e 60 mil até a entrega. Não, desculpa, e 50 mil até a entrega. Agora, se você for para essa outra opção, que é uma casa que nós temos, também dentro de rua privativa, uma casa com entrega prevista para setembro de 2025, ou seja, você vai ter aí um ano, quase 2 anos para pagar, 18 meses para pagar, aproximadamente. Você teria que dar no ato 70 mil ao invés de 40. Na hora que você comprar, você ia dar 70 mil ao invés de 40. E os outros 70 mil, ou seja, você iria pagar 140 mil no total, mas os outros 70 mil, você teria 1 ano e meio para pagar. Jorge, resumo da obra. Você consegue sair da minha casa mais simples do Eusébio para a minha melhor casa, para uma casa de 90 metros. Desculpa. Para uma casa de 90 metros quadrados. Sair de uma de 90 metros quadrados para uma casa de 144 metros quadrados. Para uma casa de 6 metros de frente para uma casa de 8 metros de frente. Para uma casa de 3 quartos, sendo 2 suítes, para uma casa de 4 suítes. Para uma casa de acabamento com porcelanato de 94 por 94, em relação à casa anterior, que é um porcelanato menor. Ou seja, você consegue sair dessa casa, que você iria dar 40 mil de entrada, e receber ela em dezembro, você consegue ir para uma outra casa, com o dobro dos benefícios, pagando 70 de entrada, e pagando parcelas iguais à outra, porque a primeira você só tem até dezembro para pagar. A segunda, você tem até setembro de 2025 para pagar. Então, a parcela vai continuar praticamente o mesmo preço. Qual a diferença? A entrada. Você vai sair de uma entrada de 40 para uma entrada de 70. Por conta de 30 mil reais de diferença. 30 mil reais de diferença. Você vai sair da minha casa mais básica do Eusébio para a minha melhor casa do Eusébio. Essa é a grande cereja do bolo. Isso é o que tem feito os nossos clientes comprarem as melhores casas do Eusébio, mesmo não tendo que pagar valores absurdos. Jorge, mas como que eu consigo comprar uma casa de 740 mil reais dando 740 mil reais dando só 70 mil reais de entrada?
Ela está na planta. Esse é o detalhe. Esse é o detalhe que muitos de vocês não entendem. Ela está na planta. Por ela estar na planta, você consegue comprar a melhor casa do Eusébio, de rua privativa, com toda a segurança que você precisa, toda a infraestrutura, com paisagismo exuberante. Uma casa cinematográfica, que quando está de noite, que liga toda a iluminação, o projeto luminotécnico, todos os LEDs, a coisa fica incrível, fica uma casa que você olha e diz, meu Deus do céu, que casa é essa, senhor? Você consegue comprar uma casa dessa com 70 mil reais de entrada. 30 mil apenas de diferença em relação à casa mais simples que eu tenho no Eusébio. Que também é uma casa incrível, mas que não dá para comparar, são coisas diferentes. Mas por que você consegue isso? Porque ela está na planta. Porque você vai ter tempo para pagar a entrada. E aí o que é que a maioria das pessoas fazem? Ficam pesquisando, procurando. E aí quando vão comprar, compram uma casa que já está pronta. E aí tudo que eu acabei de explicar muda. Tudo que eu acabei de explicar você esquece. Porque quando a casa está pronta, você vai ter que ter praticamente 30% do valor da casa. Por quê, Jorge? Porque o banco só financia no máximo 80%. Significa dizer que no mínimo, se o seu crédito for incrível, o banco só vai financiar 80%. 20% você vai ter que ter de entrada. E aí, para você dar uma entrada de 749 mil no valor do imóvel, de 20%, nós já estamos falando de uma entrada de 150 mil reais. No ato da compra. 150 mil reais. Pode ser que para você não mude nada. Mas para a maioria dos clientes que me procuram, esse é o grande ponto para que essa casa não seja comprada. Porque se a casa estiver pronta, se nós fizermos a mesma comparação com aquela outra casa anterior, a primeira casa de 330 mil, ela vai gerar uma entrada de 66 mil. Em relação a uma entrada de 150, você concorda comigo que a maioria das pessoas só consegue comprar a menor casa, a de 66 de entrada. Se ela estiver pronta, essa casa de 750 mil, 749 mil, essa casa ela vai ter uma entrada de 150 mil, mas você ainda vai ter que gastar em torno de 20 mil de documentação. Porque ela já está pronta. Você vai ter que pagar o registro do cartório, você vai ter que pagar as taxas. E aí, quando você compara uma entrada total, um aporte, né, um investimento inicial total em torno de 170, 180 mil reais, em relação à menor casa, que vai te cobrar aí em torno de 66 de entrada e 15 mil de documentação. Então, nós estamos falando de aproximadamente 80, 85 mil reais. A diferença é muito grande. E aí, por conta dessa falta de planejamento, por conta dessa sua pesquisa, procura demasiada, isso vai fazer você perder a oportunidade de comprar aquela incrível casa na planta, podendo pagar ela de forma bem confortável, bem tranquila. E isso fará com que você tenha que se obrigar a comprar uma casa muito menor, muito mais simples e numa localização muito menos privilegiada. E aí, o que a tua cabeça vai te orientar a fazer, não, calma, vamos procurar um pouco mais, que daqui a pouco vai aparecer. E aí eu te convido a pensar, o que vai aparecer? Você acha que vai aparecer, depois de algum tempo, uma casa melhor, mais barata e mais perto? É isso que você acha que vai aparecer? Pois deixa eu te dar uma notícia. As casas no Eusébio sempre ficam mais longe e mais caras. Nunca ficam mais perto e mais baratas. Então, o meu objetivo hoje foi trazer para você que está buscando essa oportunidade de comprar a sua casa no Eusébio, para que você faça isso logo, o quanto antes. E que você compre a melhor possibilidade possível de casa, gastando o menor valor possível. E para que essa equação funcione, é simples. Basta você comprar hoje o que tem de melhor para receber daqui a pouco. Para receber daqui a um ano e meio. Porque aí você vai estar fazendo a sua melhor compra. Você vai estar conseguindo congelar os valores a partir do momento que você compra essa casa. Essa casa ela já não aumenta mais de preço para você. Ela valoriza o seu investimento. É diferente.
Para quem comprou a casa, agora, você congela o valor. E todo aumento que tiver é valorização para você que comprou. Para quem não compra, para quem fica pensando, esse aumento não é valorização. Esse aumento, de fato, é um aumento. Você vai deixar de comprar uma casa, por exemplo, de 749 mil, para comprar ela por 800. E você vai perder esses 60 mil de valorização. Então, quando você compra, você congela os valores. Porque agora a casa é sua, contratualmente falando. Então, você vai ter uma valorização sobre esse imóvel, vai comprar uma casa num valor mais barato. Quando você for recebê-la, você já vai receber essa casa valorizada aos olhos do mercado. Você já vai usar essa valorização, esse poder de valorização que o mercado imobiliário proporciona para comprar, quem sabe, a sua próxima casa ainda melhor. Você vai conseguir ter um prazo confortável de pagamento, principalmente no que diz respeito à entrada, com parcelas pré-fixadas, sem susto. Se você assumir uma parcela de 3 mil, ela vai ser 3 mil até a entrega do seu imóvel. Essa parcela só vai sofrer alteração quando você for financiar o saldo devedor, quando você for quitar o imóvel, seja com recurso próprio ou com recurso bancário. Se for com recurso bancário, você vai dar entrada no financiamento e aí, claro, essa parcela vai sofrer alteração em relação à parcela anterior que você assumiu. Porque na maioria das vezes o valor de financiamento vai ser diferente do valor que você contratou junto à construtora. Mas até a entrega da obra você vai ter um pagamento tranquilo e seguro, pré-fixado, você sabe os valores, nada daquilo vai aumentar. Ok? E o principal, você vai congelar os valores do seu investimento para poder não ter risco e não ter susto de ter que comprar essa casa depois bem mais cara. E aí, com base nisso, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu quero lhe falar uma dúvida que é muito frequente aqui nos meus clientes. Jorge, por que essas casas praticamente de 15 em 15 dias aumentam de preço? Porque os construtores se sentem muito confortáveis em fazer isso, ao passo que essas casas são vendidas diariamente. Essas casas são vendidas diariamente. Todos os dias nós temos assinaturas de contrato nas construtoras que vendem imóveis aqui no Eusébio. Todos os dias do ano. 365 dias do ano nós temos venda de imóveis no Eusébio. No caso do ano que eu estou gravando esse vídeo, que é um ano bissexto, que nós vamos ter o dia 29 de fevereiro, serão 366 dias vendendo casas no Eusébio. Então, por conta desse conforto, vamos dizer assim, de saber que essas casas estão sendo vendidas, o construtor ele entende que ele pode ir subindo de preço. Ele pode aumentar 5% do valor do imóvel, ele pode aumentar 10%, ele pode dobrar o valor do imóvel, como nós já tivemos várias situações aqui no Eusébio. Várias situações. A última delas, não sei se você conhece, mas se você quiser procurar, nós temos um empreendimento chamado Liberty Exclusive, que foram casas de 100 metros quadrados dentro de rua privativa, da construtora Formes Engenharia, que foram lançadas há 2 anos e meio atrás por 249 mil na planta total, não tinha nada para apresentar para os clientes a não ser o projeto e o local da obra. E a última foi vendida recentemente dentro da rua privativa por 520 mil reais. 520 mil reais. Ou seja, se eu não estiver enganado nas contas, algo em torno de 115% de valorização em 2 anos e meio. Isso é algo nunca visto aqui no Eusébio e dificilmente visto no cenário do mercado imobiliário de Fortaleza. Nós temos uma unidade desse empreendimento para vender no momento que eu estou gravando esse vídeo. Nós ainda temos uma para vender, disponível por 419 mil, fora da rua privativa. Fora da rua privativa. Ou seja, lembra que eu falei sobre agregar valor? Olha que exemplo incrível para vocês entenderem. A mesma casa, com o mesmo padrão de acabamento, 100 metros quadrados, 3 suítes, tudo igual, terreno, mesmo tamanho de lote, tudo igual. Do lado de fora do empreendimento, ou seja, do lado de fora da portaria, coladinho com o empreendimento. Todas as casas são juntas. A diferença é que uma parte delas são dentro de uma rua privativa com portaria eletrônica. Portaria, câmera de acesso, reconhecimento facial de biometria, para poder a pessoa entrar com segurança, saber quem está entrando, tudo. Controle de acesso total. Por conta desse benefício, a casa de dentro foi vendida por 520 mil, a última. E a última que eu tenho, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho uma disponível lá por 419.900. 100 mil reais de diferença. Por conta dos benefícios.
por conta do agregar valor, por conta da segurança, da infraestrutura, da proteção que você tem por estar dentro de uma rua privativa, você paga 100 mil a mais. Então, gente, eu espero que, revelando esses segredos, desde como funciona a procura do terreno, por que o mais longe é mais barato, por que o mais perto as casas são melhores e mais caras, eu espero que hoje algo tenha vindo à tona para você. E claro, eu quero me colocar à disposição para que a gente possa estar buscando a melhor alternativa, para que você consiga realmente construir esse sonho junto com a gente, realizar o sonho de comprar a sua casa. Tá bom? Então, mais uma vez, eu fico por aqui. Seu Jorge com vocês mais uma vez. Espero que realmente revelar um pouco desses segredos, de todo esse processo, de toda essa infraestrutura, de como funciona a aquisição da sua casa aqui no Eusébio, que isso tenha clarificado um pouco para você. Espero que você tenha ficado até o final desse vídeo. Se isso fizer sentido, manda para a gente uma mensagem. Fala o que você quer entender um pouco mais para que a gente grave um conteúdo como esse. Se fizer sentido também para você, compartilha com algumas pessoas que precisam ouvir um pouco dessas informações. E a gente se coloca à disposição, eu, seu Jorge, me coloco à disposição de vocês aqui, para que a gente possa estar sempre trazendo um conteúdo de qualidade sobre o mercado imobiliário, principalmente aqui do Eusébio, que é onde a gente domina, onde a gente é especialista. Tá bom? Forte abraço para você, obrigado pelo teu tempo, obrigado pela tua confiança e, como eu costumo dizer, pensou em Eusébio, pensou em seu Jorge. Tamo junto para poder te ajudar na conquista dessa sua nova aquisição, desse seu novo investimento, na conquista da sua nova casa. Abraço forte e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.